Para a nossa massa de donuts, iremos usar os seguintes ingredientes: 250 ml de água, 500 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar, 40 gramas de margarina, 10 gramas de sal, 50 gramas de ovos e 15 gramas de fermento biológico seco. Em um bol de vidro, iremos colocar a farinha de trigo, lembrando que tem que ser uma farinha especial para panificação, o açúcar, e o fermento. O nosso sal só entrará no final da receita para não inibir a ação do fermento. Misturamos a farinha, o açúcar e o fermento. Entramos com o ovo. E entramos com a água aos poucos, para vermos a quantidade de água que nossa farinha vai absorver. Esse procedimento pode ser realizado tanto na mão quanto a batedeira. Lembrando de utilizar a água aos poucos para não passarmos o ponto da nossa massa. Se formos fazer na batedeira, iremos utilizar o gancho. É ideal para massas pesadas. Quando nossa massa já não encontra mais farinha solta, podemos começar a sovar na bancada. Estamos chegando no ponto de véu, que é aquele momento que puxamos um pedaço da massa e vemos aquela transparência na massa, pois podemos começar a entrar com a margarina. Vamos entrando com a margarina e dobrando a massa sobre ela mesma. Por que não entramos com a margarina antes? Pois a massa precisa desenvolver o glúten, que é o ponto de véu. Porque senão a margarina, como é oleosa, ela vai atrapalhar o desenvolvimento do glúten e a rede glúten não vai se formar. Elas vão deslizar entre elas. Continuamos colocando a margarina e dobrando a massa sobre ela mesma. Tem momentos que colocamos a margarina e achamos que a massa vai desandar, mas é porque ela é muito oleosa e isso vai fazendo a massa absorver ela aos poucos. Por isso estamos entrando com ela também aos poucos. Se entrarmos com ela de uma vez, não vamos conseguir mexê-la com a mão. Vou colocar a manteiga até o momento de eu enfiar o meu dedo à massa. Quando eu tirar, a minha massa vai voltar sozinha. Esse eu sei que já é o ponto ideal da minha massa. Ela não consegue mais absorver manteiga e ela já está no ponto ideal. Ela tem uma vida de prateleira legal e uma maciez legal também. Se você for utilizar a batedeira, utilize sempre em velocidade 1, para você não superaquecer a sua massa.
e vai olhando o ponto da sua massa. Vai sempre parando a batedeira e vai colocando o seu dedo na massa, pois você vai sentindo a sua massa também. Vai pegando a sua massa, vai vendo que ela não gruda em suas mãos, isso faz toda a diferença. Com a nossa massa no ponto ideal, iremos entrar com sal. Por que colocamos o sal sempre ao final? Pois o sal pode inibir a ação do fermento. Dessa forma, o fermento já está ativado em nossa massa, então o sal pode entrar sem medo. Com todos os meus ingredientes na massa, coloquei a manteiga, coloquei sal, agora iremos bolear. Pego minhas duas mãos e vou passando sobre a massa. Vai formando uma bolinha na minha massa. Agora, deixo descansar por aproximadamente 15 minutos. Vou passar desmoldante nas minhas formas. A minha massa que descansou por 15 minutos. Eu dou uma leve tirada dela da bancada, enfarinho a bancada e volto minha massa para o lugar. Enfarinho ela em cima também. Com a ajuda de um rolo, eu vou abrir a minha massa. Enquanto estou abrindo a minha massa, estou vendo gás carbônico saindo. Isso é sinal que a nossa massa já está em processo de fermentação. Vou abrir essa massa na espessura de aproximadamente 1 centímetro. Com a ajuda de um cortador circular, irei cortar a minha massa. E com um circular um pouco menor, irei cortar o meio da minha massa. Retiro esse excesso de massa, retiro que eu cortei o meio da minha massa e coloco a minha massa para descansar. A minha massa vai descansar por aproximadamente 1 hora e 30 minutos. O nosso cortador circular tem aproximadamente 7,5 centímetros. O interno tem 2,5. Tome muito cuidado quando for passar o Dantes para a forma, pois ele pode ficar torto neste momento. O tamanho ideal para o donuts é 7,5 cm, pois ele ainda vai crescer, então ele vai ficar um pouco maior. Um donuts muito grande ele pode se tornar enjoativo e o seu cliente pode não conseguir comer ele por inteiro. A parte interna do donuts não pode ser muito pequena, pois quando o donuts cresce, ele pode vir a se juntar e não se tornar um donuts. Ao final do nosso corte, pegamos todo o restante da rebarba, juntamos, boleamos e estamos abrindo novamente. Sempre lembrando que vamos abrir a massa em aproximadamente 1 centímetro.
Com todos os nossos donuts cortados, iremos levar para a nossa estufa produzida em casa, dentro do forno, com o forno desligado. Iremos esquentar uma frigideira com água, iremos colocar dentro do nosso forno, pois a frigideira com água quente irá dar umidade e temperatura para o nosso forno. Para isso, nossos donuts irão crescer.